Glória a Deus, igreja. Podemos aplaudir mais forte ao Senhor? Glória a Deus. Graças a Deus, igreja. Ainda de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Lá no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Graças a Deus. Sou grata a Deus pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Para nós é um privilégio estar na casa do Pai. É uma honra, é um privilégio que Deus nos proporciona de estarmos em sua casa. Quantos nesta hora estão no hospital, estão caídos na sarjeta, estão nas ruas, estão nas penitenciárias? Nós louvamos a Deus porque estamos na casa do Pai. Amém? Josué 1:9 nos diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e sê valente, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Você pode ler como está na sua Bíblia? Todos leem como estiver na sua Bíblia em voz alta. Amém. É uma promessa do Senhor para Josué. Podei-vos assentar. Nesse versículo, eu consegui um aprendizado nesse versículo, de que entendi que através dos ensinamentos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, são para nós exemplos para o novo, para a nossa realidade. Em Romanos 15:4 nos fala isso. As coisas passadas que foram escritas servem para nós, para a nossa edificação. Então eu aprendo aqui, nesse versículo de Josué, no capítulo 1, versículo 9, é um aprendizado que tenho que ter vida de intimidade, vida de comunhão com o nosso Deus. E eu confirmo isso, que a gente aprende nas mensagens do Antigo Testamento, trazendo para nosso presente o que está escrito em Romanos 15:4, que diz assim: a palavra nos diz que as coisas que escreveram no passado, vamos repetir? Romanos 15:4, que as coisas que escreveram no passado para nosso ensino foram escritas, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Então, aquilo que a gente lê na história sagrada, nos tempos passados, para nós vem servir de consolação. Os profetas passaram por luta, os apóstolos passaram por luta, venceram, ganharam as batalhas, curaram enfermo, libertaram oprimido. Essas passagens, pelo que eu entendo aqui em Romanos 15:4, foram escritas para o nosso ensino, amém? Para o nosso crescimento, para que tenhamos esperança. Então você lê a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você traz para a sua realidade uma esperança, amém? Então vamos repetir Romanos 15:4, para confirmar o que a gente está falando. Que as coisas que escreveram
no passado, para nosso ensino, foram escritas, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aí a gente se volta para a palavra. Foi mais ou menos isso um dos assuntos desta manhã, não foi, Val? Na escola bíblica. Nós então, quando lemos, quando examinamos as Escrituras, o que está escrito, a esperança brota para nós. Amém? Você pode dar um louvor de palmas ao Senhor? Mesmo que você tenha que atravessar o Jordão, lute, batalhe. Deus designou Josué para conquistar Jericó. E ele teve que lutar. Talvez você tenha que enfrentar o seu Jericó, ou está enfrentando. Lute, batalhe. Mesmo que você tenha que atravessar o Jordão, lute, faça a sua parte. Qual é a sua parte? Qual é a minha parte? Baseado em Josué 1:9. Qual será a nossa parte? O que nós temos que fazer? Ser forte e corajoso. Qual é a nossa parte? E corajoso. Em outras palavras, ter bom ânimo. Não podemos desanimar, ainda que tenhamos que, para conquistar a nossa Jericó, tenhamos que atravessar um Jordão. E Deus designou Josué para esta missão. A primeira dificuldade que Josué enfrentou para conquistar Jericó, para que as muralhas de Jericó caíssem, foi enfrentar o Rio Jordão na sua maior cheia. No tempo da cheia, do transbordar do Rio Jordão. Foi logo de cara a primeira dificuldade que Josué enfrentou. Deus deu a ele a incumbência: você vai conquistar Jericó. Mas ele de cara enfrentou essa dificuldade. A primeira dificuldade foi enfrentar o Jordão no tempo da cheia. Não havia balsa, não havia ponte. Eles tinham que caminhar a pé com um tronco de árvore, carregando um tronco de árvore. Mas o rio estava tão cheio que tronco de árvore não ajudou eles a atravessarem, não. Então, em suma, Josué estava na dependência total de um milagre. Diga: Josué estava na dependência total de um milagre. A promessa foi feita. Você vai conquistar. Tão somente seja forte e corajoso. Muitas vezes Deus nos delega uma atividade. E Deus nos orienta e nos dá diretrizes. Mas isso não quer dizer que não vamos enfrentar lutas. Enfrentamos muitos desafios. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está diante de um grande desafio. Lute, não desista, batalhe. Você vai conquistar a sua vitória no nome glorioso de Jesus. Josué não tinha balsa. Nós andamos muito de balsa lá no norte, né, pastor? Aquelas balsas de ferro, entrava o carro, entrava os passageiros, atravessava o rio, ou de canoa. Mas Josué não tinha ponte, não tinha balsa. Ele estava totalmente na dependência de um milagre, de uma intervenção divina. Acredito eu que esteja falando para alguém nesta noite que está numa dependência total de uma intervenção divina.
E você está dizendo dentro de si: somente, pastora, uma intervenção divina para eu conquistar a minha vitória. E Deus já está entrando com providência. Amém? Quem crê, dá um louvor de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Quando não há caminho, quando não há solução, Deus providencia o caminho, Deus abre o caminho, Deus mostra a solução. Amém? Ele nos capacita para rompermos as barreiras. Fale para você mesmo: Deus me capacita para romper as barreiras. Você não sabe, mas Ele está te capacitando. E você vai romper esta barreira. No nome de Jesus, vamos romper barreiras. Amém? As muralhas de Jericó eram altas, eram expensas, eram grossas, que dá para construir uma casa em cima. Casa da Raabe, não era, pastor? É um exemplo. Eram grossas e muito altas muralhas. Isso, em outras palavras, era algo, humanamente falando, intransponível. Era algo, humanamente falando, sem nenhuma condição, sem nenhuma solução, sem nenhuma saída. As muralhas eram altas e expensas, mas Josué fez o quê? Creu na palavra. Josué apenas creu na promessa. Ele se deparou com as muralhas, com as portas de ferro, com as portas de bronze da cidade, mas ele não olhou para o tamanho da muralha, ele não olhou para a grossura das muralhas, ele se deteve na promessa de Deus: não te mandei eu? Ser forte, ser valente, não te atemorize, aonde quer que fores, eu estarei contigo, eu estou contigo. A palavra ficou fixada, a promessa ficou gravada na mente, no espírito, no coração, na alma de Josué. Portanto, quando ele se deparou com o tamanho do obstáculo, quando Josué se deparou com a grossura das muralhas, com a espessura da muralha, com a altura daquele muro, ele voltou todo o seu pensamento para a promessa, para a palavra que Deus havia dito: aonde quer que fores, eu irei contigo, eu estarei contigo. A palavra, a promessa estava de pé, aleluia, em minha e em sua vida. A palavra, a promessa de Deus tem que estar conosco. Nós vamos enfrentar desafios, nós vamos nos deparar com muralhas expensas, grossas e muito altas, muito grande para a nossa condição, muito alta, mas não estamos olhando para a espessura das muralhas, estamos olhando para a palavra: eu serei contigo, aonde fores eu estarei contigo. As muralhas, Josué creu na palavra, creu na promessa: eu estarei contigo, aonde andares, eu estou ao teu lado. Ele está dizendo que aonde você estiver, Ele está ao seu lado, Ele está comigo, Ele está com você. Diga aleluia. No momento em que Josué, eu acho linda essa parte, no momento em que Josué estava pensativo, no momento em que Josué estava fazendo algumas análises, seu pensamento, quem sabe ele estava fazendo algum cálculo, alguma avaliação de tudo que Deus tinha falado para ele. Quem sabe esta é a sua condição, você parou para pensar melhor, para ouvir melhor, e acredito eu que Josué estava vivendo esse momento reflexivo, quando vem a ele o príncipe
do exército de Deus. Isso está no capítulo 15, eu gostaria de ler com a igreja. Capítulo 5 de Josué, versos 13 até o 15. Eu gostaria de ler, é tão bonito. O pastor pode ler para nós, pastor? Josué 5, 13 ao 15. Oh, glória! Assim, no momento em que Josué estava pensativo, atemorizado, cabisbaixo, quando nós estamos numa luta, irmãos, parece que não dá vontade de levantar a cabeça, ficamos cabisbaixo. Josué, acredito eu, estava vivendo esse momento quando apareceu o príncipe do exército do Senhor. Nesse momento que você está refletindo, pensando, quem sabe até atemorizado com o tamanho da muralha que está diante de você, diante desse grave problema, está chegando ao teu lado, está chegando ao nosso lado, o príncipe do exército celestial. Na hora mais carente, ele está chegando, ele está aí, ele está aqui. Ele está conosco, é o príncipe do exército celestial. É coisa fenomenal, irmãos. Se você está atemorizado, pensativo, chegou a hora. As portas estão fechadas. Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade, rigorosamente fechada. Não tinha como Josué dominar aquela situação, humanamente falando. A situação que você está vivendo, humanamente, pode não ter uma saída. Portas de bronze, portas de ferro se fecharam. Não tem como, pastora. Não tem como eu derrubar essa muralha. Mas o príncipe do exército do Senhor está chegando. E tem mais, ele está chegando com a espada desembainhada. A espada dele já está fora da bainha. Desembainhada quer dizer que ela está fora da bainha, da capa onde fica guardada a espada. Então este anjo, este príncipe do exército celestial, não é qualquer, é o príncipe do exército do Senhor, que chegou a Josué, está chegando agora aqui para nós. A espada já está fora da bainha, e ele vai passar sua espada sobre esta muralha, e esta muralha vai cair, como caíram as muralhas de Jericó, igreja. Diga: esta muralha vai cair, como caíram as muralhas de Jericó. Ninguém entra, ninguém sai. Quando tudo parece intransponível, sem uma saída, olhe e veja o príncipe do exército celestial. Fale comigo: quando tudo não tem saída, não tem mais jeito, eu estou olhando, estou vendo chegar o príncipe do exército celestial, e ele vem com a espada desembainhada. Amém?
A espada já estava fora da bainha, da capa. Estava pronto para destruir os inimigos. Que segurança Josué sentiu neste momento. A palavra de Deus produz esperança, porque aquela palavra que Deus prometeu, ela estava viva no coração de Josué. Então a palavra produz esperança. A esperança produz fé. E a fé produz o cumprimento da promessa. Vamos falar junto? A palavra produz esperança. A esperança produz fé. E a fé produz o cumprimento da palavra, da promessa. Quando nós guardamos a palavra, essa palavra vai produzir em nós uma esperança. Essa esperança nos leva a ter fé. E essa fé, é esta fé que nós temos, que vai fazer acontecer o cumprimento da promessa. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Josué teve que seguir as diretrizes que Deus deu para ele. Deus deu a Josué estratégia, como ele tinha que fazer, de que maneira ele tinha que conquistar Jericó. Deus deu estratégia, Deus orientou. Josué teve que dar 13 voltas em volta de Jericó, uma cada dia durante 6 dias, e no 7º dia ele deu 7 voltas. 6 com 7? 13. 13 voltas em volta de Jericó. Eu não sei quantas voltas você tem que dar para conquistar essa Jericó que está diante de você. Eu não sei se 13, se 6, se 7, se 2, se 1, se 100. Não sei quantas voltas você tem que dar para conseguir este milagre, esta cura, a solução deste problema. Josué precisou dar 13 voltas. Talvez você já está fazendo a conta. Eu já dei, pastora, 50 voltas. Já rodeei essa Jericó 50 vezes para alcançar o meu milagre. Mas se a palavra está viva no seu coração, ela te produz esperança, a esperança a fé, e a fé vai te fazer receber a promessa, em nome de Jesus, amém? Josué deu 13 voltas ao redor das muralhas. Oh, glória a Deus. Não importa, faça a sua parte. Ainda que você não esteja recebendo ajuda, Deus te delegou uma tarefa. Deus falou para você algo muito precioso. E talvez você está naquela categoria de dizer, mas que nem criança fala, mas tudo é eu, tudo é eu. Se alguém te ajudar a cumprir essa tarefa, beleza, como diz o carioca, beleza. Mas se ninguém te ajudar, se ninguém estender a mão para você, lute você sozinho. Lute, vá em frente, dê volta sobre esta muralha, e você vai vencer. Josué venceu, atravessou o Jordão, teve a dificuldade, passou por um momento difícil, mas o príncipe do exército do Senhor estava com ele. A promessa se cumpriu, e na minha e na sua vida não será diferente. Então lute, batalhe. Deus te deu um ministério, Deus te chamou para algo muito precioso, mas você tem dito, mas eu estou sozinha. É tão bom quando a gente tem apoio, mas se te der apoio, beleza, maravilha, mas se ninguém estiver te ajudando, vai e faça, em nome de Jesus, amém?
Naquela época não tinha canhões, não tinha explosivos. Hoje, quando querem derrubar um edifício, uma obra antiga, né, pastor? Bota, é isso que chama mesmo, um explosivo, e o bicho explode aquilo, cai tudo, levanta a poeira e acabou. Mas como é que ele não tinha isso naquela época? Como é que ele ia derrubar as muralhas da cidade de Jericó? Não tinha explosivo nem canhão, mas as muralhas caíram. Não tinha explosivo nem canhões, mas as muralhas caíram. Não tinha explosivo nem canhões, mas as muralhas caíram. Caíram. Talvez você não tenha os recursos necessários, a força necessária, a ajuda necessária, mas a muralha já caiu. Amém? Essa muralha já caiu. Não importa, faça a sua parte. Amém? Não desista. Seja qual for o tamanho da muralha que está diante de você, ela vai cair. Eu não sei se a muralha é um problema financeiro, problema familiar, é uma enfermidade, é um desajuste na família, é um descontrole emocional. Eu não sei qual é essa muralha, mas uma coisa eu sei te dizer, ela vai cair. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Você pode louvar o Senhor? Que tamanho é a muralha que você está encarando? Qual o tamanho desta muralha? Ela vai cair por terra, em nome de Jesus. Josué recebeu a orientação do Senhor para conquistar Jericó. Porém, o mesmo Senhor tendo dito que entregaria Jericó em suas mãos, ele teve que enfrentar desafios. A cidade estava totalmente fechada, rigorosamente fechada. Ah, mas Deus me falou isso, vai ser fácil. Não, nós vamos enfrentar dificuldade, nós vamos enfrentar alguns desafios, mesmo fazendo aquilo que Deus mandou fazer, nós enfrentamos desafios. Amém? Rigorosamente fechada, era algo humanamente intransponível para Josué, mas para o nosso Deus tudo é possível. Pode não ser possível para mim e para você resolver esse problema, mas o príncipe do exército do Senhor já chegou, e a sua espada está fora da bainha, aleluia, para nos dar a vitória. Se na tua vida há alguma coisa que aos olhos naturais humanos é intransponível, sem saída, não tem mais jeito, não desista diante desta muralha, diante deste desafio. Tão somente precisamos ter bom ânimo, ser forte e corajoso. Eu finalizo dizendo: Josué avaliou a situação e concluiu que precisava de um milagre. É o seu caso? É o meu caso? Concluímos que precisamos de um milagre? Amém? Ele recebeu as orientações de Deus, as estratégias, e ele obedeceu. Josué recebeu orientação, estratégia, tudo que Deus deu para ele. E o que foi que Josué fez? Obedeceu. Fez do jeitinho que o Senhor mandou. Momento de calar, momento de tocar trombeta, tudo na hora certa. A obediência gera milagre. Diga comigo, a obediência gera milagre. A obediência gera provisão. Então seja obediente, sejamos nós obedientes, e o milagre vai acontecer. Amém? Ainda que Jericó esteja totalmente cercada, você vai conquistar. Essas portas de bronze, essas portas de ferro, esta fortaleza vai cair em nome de Jesus. Amém? Obediência gera milagre. Obediência gera provisão.
Deus está entrando com providências. Talvez seu problema, a sua situação, depende de uma intervenção divina. Você já recorreu à justiça, aos advogados, aos vereadores, até já foi ao prefeito da cidade. Já procurou psicólogo, já procurou os melhores especialistas, mas a muralha, ela estava de pé. Mas nesta noite, em que você ouviu a palavra do Senhor e creu na promessa de Deus, a muralha já caiu por terra. Fique em pé no seu lugar. Esta muralha já caiu por terra. Nós já vencemos esta batalha. Portas de bronze, portas de ferro, uma muralha grossa e alta. Tire a visão agora dessa situação caótica e contemple a promessa de Deus. Eu estou contigo. Eu não te deixarei. Eu estou contigo. Quando ele atravessou o Jordão, Deus estava com eles. Mas não esqueça, a obediência gera um milagre. Querido Pai, querido Senhor, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Pai, aprendemos na Tua palavra que tudo aquilo que foi escrito no passado é para que no presente tenhamos esperança. E quando olho para a história de Jericó, de Josué, nossa esperança brota, algo intransponível para o homem, algo que humanamente falando, sem canhões, sem explosivos, mas Josué venceu e conquistou Jericó, porque acreditou na Tua promessa, porque creu na Tua palavra. Aqui tem um povo, Senhor, aqui está uma igreja, Pai, Oricalade-canta labassuri, que crê na Tua palavra, que confia nas Tuas promessas. Deus, quando nós cremos na Tua palavra, nós obedecemos, e a obediência gera o milagre, a obediência gera a provisão. Deus querido, Deus amado, podemos pelos olhos da fé contemplar o príncipe do exército celestial, com a sua espada desembainhada, cortando os laços do inimigo, lançando por terra toda ação maligna, no poderosíssimo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.